O cenário econômico, o risco fiscal e a reforma tributária foram temas abordados pelo professor economista e ex-secretário da Receita Federal, entre outros cargos, Marcos Sintra, para os associados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul, Sincodiv e Fenabrave RS. Ele falou sobre o projeto da reforma tributária aprovado na Câmara dos Deputados. Olha, essa é uma proposta cujos resultados ainda são muito indefinidos, né? É uma proposta polêmica, é uma proposta cuja realidade vai surgir no momento da regulamentação dessa legislação. Por enquanto, são apenas alguns conceitos que foram aprovados extremamente importantes e altamente desestabilizadores da economia brasileira, mas os resultados concretos desse projeto serão realmente sentidos pelo contribuinte, pelas empresas, a partir do ano que vem, quando se inicia o que eu chamo a regulamentação e a colocada em prática desse projeto, né? Que é onde o diabo mora, né? O diabo mora sempre nos detalhes, né? E aí é que nós vamos começar a ver os impactos dessa reforma. Por exemplo, a questão da alíquota. Eu não estou convencido absolutamente que a alíquota desse tributo vai ficar, como diz o governo, entre 22% e 27%. Isso seria quase que um milagre do ponto de vista econômico. Nós temos uma alíquota mais baixa do que nós temos hoje e a arrecadação será a mesma. Pelo contrário, eu acho que uma alíquota vai estimular a sonegação, vai estimular a fuga para a economia informal e provavelmente todas as exceções abertas farão com que essa alíquota, na minha avaliação, tenha que superar 30% por fora para gerar a mesma arrecadação. Essa é uma dificuldade que não está sendo discutida pela sociedade. O governo simplesmente afirma peremptoriamente acreditar que a alíquota vai ficar em torno de 25%, quando não foi capaz de comprovar através de estudos, através de projeções, que isso possa ser realizado. Então, a minha previsão é, de certa forma, um pouco negativa. Eu fico na expectativa de poder avaliar o impacto dessa proposta após uma análise mais detalhada, uma análise que o governo não fez de estudos, de avaliações setoriais que não foram apresentados à sociedade, e isso vai começar a partir do ano que vem, supondo-se que o projeto seja aprovado integralmente esse ano. No Senado, volte para a Câmara e a Câmara não faça nenhuma outra alteração. O senhor acredita que o Senado vai mudar alguns pontos? Eu acho que o Senado vai mudar porque ele está se sentindo extremamente desconfortável com a questão federativa, principalmente o Conselho Federativo. Eu sinto entre os senadores uma sensação de que esse Conselho estaria usurpando algumas das competências que caberiam constitucionalmente ao próprio Senado, como definição de alíquotas, regulamentação de formas de distribuição de receitas, que são questões tipicamente federativas. Então, esse tema, eu acredito que o Senado possa apresentar alguma alteração, o que, por sua vez, pode complicar muito o andamento da PEC 45, que depende muito do funcionamento, como previsto por eles, desse Conselho Federativo. Aí voltaria para a Câmara. Bom, a Câmara vai ter que voltar de qualquer maneira, a não ser que seja aprovada no Senado exatamente como veio da Câmara, isso não vai acontecer, vai ter que voltar para a Câmara. Mas é evidente que tudo isso vai ser feito dentro de um acordo global, onde, saindo do Senado, já com a concordância da Câmara, a aprovação na Câmara seria muito rápida. Então, eu acredito que esse projeto seja, sim, votado ainda esse ano, mas de forma assodada, de forma apressada, e as consequências disso virão a partir do ano que vem e podem se prolongar por muitos anos no país. E quais os setores que serão beneficiados com o atual projeto? Essa é uma das grandes dúvidas desse projeto, né? O impacto setorial vai ser muito desigual, né? A indústria espera que haja uma redução da sua carga tributária, o que fazia sentido na PEC 45 original, onde se previa uma alíquota de 25%. Agora, se a alíquota chegar a 30% ou mais por cento, 31%, 32%, eu temo que até mesmo a indústria que esperava um alívio tributário possa ficar decepcionada. Agora, mesmo com uma alíquota de 25%, que seria a alíquota prevista pelo governo, o impacto no setor de serviços vai ser dramático.
É lógico que alguns setores foram protegidos, como saúde e educação, mas alguns produtos desses setores, não é o setor como um todo. Então, eu acredito que a grande dificuldade vai se acomodar o setor de serviços, que é um setor importante na economia, representa uma grande parcela do PIB, uma grande parcela do emprego, e vai ter um aumento de carga tributária que eu estimo em alguns setores a mais do que dobrar. Então, o impacto é muito diferenciado. Alguns outros setores, como a agricultura, por exemplo, se acomodaram, né? Havia uma expectativa de aumento de carga tributária, mas houve uma negociação política na Câmara que acabou protegendo bastante o setor agrícola, que provavelmente sairá neutro dessa reforma, mas o setor de serviço vai ser o grande prejudicado caso não haja nenhuma melhoria no projeto, como, por exemplo, a desoneração de folha, que é uma possibilidade de atenuar ou amenizar esse impacto negativo no setor de serviço. Este foi o professor e economista Marcos Sintra. Para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães.